Olá, eu sou o professor Ítalo Agra e esse é o segundo módulo do curso Destravando as Pedagógicas, que tem como tema a metodologia dos 4 pilares para o sucesso em concursos. Nesse módulo apresentaremos para vocês a metodologia que desenvolvemos com a finalidade de otimizar o seu desempenho na aprendizagem, primeiro, a sua compreensão acerca do processo avaliativo, as técnicas relativas à resolução de questões e como estudar para disciplinas pedagógicas. A metodologia dos 4 pilares vai permear todos os módulos do nosso curso e vamos lá então com o nosso conteúdo. Pronto, né? As boas-vindas, como eu disse, eu sou o professor Ítalo Agra, falando aí para todos os estudantes, especialmente o público de Pernambuco, né? Ficou aí a marca da observação da minha fala. Aqui você vai aprender, como eu disse, a metodologia dos 4 pilares e o que chamamos de o caminho das pedras na primeira Masterclass. O que seria esse o caminho das pedras, ou dentre as pedras, é conhecer o atalho, conhecer a manha, o macete de como estudar para concursos, especialmente esse tipo de concurso que envolve conhecimentos pedagógicos. A ideia do Destravando as Pedagógicas parte da premissa de que o conhecimento pedagógico, assim como os demais, mas a pedagogia tem uma questão adicional, né? Além de ser uma das coisas que a humanidade passou a fazer ao longo de sua... Quando o ser humano toma consciência como ser pensante, né? Ele passa a desenvolver processo de criar cultura e, portanto, educação, de reproduzir conhecimentos, passar de geração para geração. Então, o acúmulo histórico-cultural da educação é muito grande, da pedagogia, quando começa a se sistematizar o método, e das múltiplas ciências que colaboram com a compreensão do processo humano de aprender. Então, quando você pega um edital de disciplinas pedagógicas, você vai ter uma quantidade muito grande de abordagens e acaba sendo um universo muito grande para você poder estudar, e nós, como pedagogos, produzimos esse conteúdo para sinalizar para o estudante onde que tem mais importância, não que descarte o restante, mas o que interessa discutir de acordo com o que o edital do concurso espera, né, selecionar em termos de profissional e de perfil profissional. Então, destravar as pedagógicas é otimizar o seu desempenho. E para quem é travado mesmo, é literalmente a função. Quem não aprendeu da forma correta, é muito comum você ter em cursos de graduação, né, disciplinas que, por exemplo, a filosofia da educação, não ter alguém com uma bagagem filosófica, que realmente estudou filosofia, a sociologia com alguém que tem uma bagagem, que estudou a sociologia, o próprio sociólogo. É claro que tiveram mudanças na grade, isso vai variar de faculdade para faculdade, mas em linhas gerais é que ao longo da formação, mesmo quem teve uma excelente formação, se faz aí uns 10 anos que ele estudou, muita coisa que está no centro da discussão da educação hoje, ele não estudou a sua época e, portanto, é preciso fazer esse upgrade, né? Utilizar esse curso para atualizar as suas ferramentas de trabalho, de conhecimento na educação. Então, esse vai ser o caminho que vamos seguir. Vamos falar dessas especificidades e propor para vocês uma metodologia de como trabalhar. A gente escolheu esse formato digital, né, e aí entrando um pouco na história. O Destravando é um projeto que teve uma origem quando, um ciclo de concursos, salvo engano foi 2009, né, teve os concursos da rede estadual e uma série de concursos municipais, e já éramos professores, eu e o nosso parceiro Gleidson Agra, o professor Gleidson, nós, como professores do normal médio, do curso de formação de professores em normal médio, nível médio, aliás,
a gente acaba que ensina as disciplinas que caem no concurso objetivamente, né? E desenvolve uma expertise de saber qual é o atalho ali para ensinar aquele tema mais chato, feito tendências pedagógicas. A gente tem material pronto e muita gente pedia ajuda para nós nesse campo específico, e foi um prazer a gente poder ajudar. Na linguagem de hoje, o caminho e até no desenvolvimento que tivemos na nossa carreira, nós conhecemos gente de muitos lugares e a gente ficou pensando como contribuir e fazer uma coisa mais duradoura, não fazer uma coisa episódica ali para um concurso apenas, mas algo que sirva e que emancipe o estudante. E trazendo da nossa experiência, porque quando a gente fez concurso, quando eu fiz os meus concursos, eu já trabalhava, né, já estudava, era o típico concurseiro liso. Liso é o termo aqui de Pernambuco para dizer quem tem pouco dinheiro, né, duro, quebrado. E aí tudo demandava um sacrifício muito grande. Então aquela hipótese do concurseiro padrão que compra aquela apostila, que vai para o curso, que assina canais na linguagem de hoje, né, assina portais de internet que são específicos de preparatórios, eu não tinha essa opção. A gente comprou a apostila, de cara vimos que a apostila era uma coisa muito... Eu digo a gente porque a experiência do professor Gleidson foi... Entramos no mesmo concurso juntos e alguns outros colegas tivemos esse mesmo impacto. E aí percebemos que aquele conteúdo que estava ali na apostila era muito ralo, muito descritivo, e que precisaríamos de uma forma de compreender as coisas numa amplitude maior, tá? E para conseguir dar conta de um concurso que estávamos no 5º período, tínhamos acabado de terminar o 5º período de pedagogia e precisávamos abarcar aquele conteúdo lá do edital para ter uma primeira experiência produtiva. E foi isso que nós fizemos, e fizemos intuitivamente uma coisa que hoje é muito falada em canais especializados em concurso, e foi encontrar atalhos, otimizar estudo. Você não tem muito tempo, o que é que você faz com o pouco tempo que tem para estudar? Você tem que fazer render, você tem que entender como a prova funciona, você tem que entender como a banca utiliza de estratégias para poder te derrubar. Basicamente é isso que eles fazem. Então, a gente começou a desenvolver esse caminho fazendo estudo em grupo e tal, e chegamos a uma proposta de trabalho que deu certo. No segundo concurso que eu fiz já como analista, estudei da mesma forma, já otimizando, já com a bagagem de experiência de professor do normal médio, já tinha um material mais reunido, já não dependia de apostila, mas não fiz cursinho, não fiz videoaula, não era uma coisa muito comum na época, né, ter tantos canais. Então, pegava uma leitura do edital e fazia a engenharia reversa em relação às outras provas, enfim, eu vou detalhar isso depois, mas eu tenho convicção que o professor que está na ativa, a pessoa que parou um tempo de estudar, está trabalhando em outra área, enfim, quem tem aí seu corre, tem dois turnos como eu, tem filho, tem seus compromissos, pode ter um desempenho sim. Então muita gente que já está meio que desistindo, eu não vou conseguir com esse tempo que eu tenho, vai conseguir, pode conseguir sim, contanto que procure otimizar o seu tempo e dar o seu melhor, junto com a metodologia que lhe vai lhe dar muitos atalhos. Você pode render o seu melhor e o seu melhor pode conseguir a vaga tão esperada no concurso. Então, para quem que foi pensado esse conteúdo? Esse bloco, principalmente para o pedagogo, né, a quem mais se destina o bloco de questões dos cargos para a pedagogia, mas também para todos os professores que querem. E aí, tem dificuldades na área de pedagógicas. A área de pedagógicas elimina muitos professores. Eu já falei um pouco, né, por causa da formação, dependendo da área, né, o professor de exatas, dependendo da estrutura do curso, é muito comum no interior você não ter tanto professor específico para uma área e você ter uma disciplina ou outra ali que foi mais precarizada e você sai bom do seu conteúdo. É muito comum acontecer isso
nas licenciaturas, você tem aquele corpo docente que dá conta da parte do conteúdo, mas numa outra disciplina você fica com uma lacuna de formação. E aí, professores que querem garantir o domínio nessa área e focar mais tempo de estudo na específica e língua portuguesa, que em geral é o que cai. Para quem está fora da educação, precisa fazer uma atualização dos temas mais novos, das atualizações, principalmente legislação. E quem já tem um vínculo e quer otimizar os estudos, tem pouco tempo para conseguir o outro vínculo, né, nesses ciclos de concurso que estão para aparecer agora em 2022. E aí, qual a nossa receita para fazer esse milagre? A receita é não ter receita, né? Não existe receita para você ter sucesso. Porque qual a premissa da receita? Ou utilizar a palavra fechada método. Por isso que aqui a gente não fala em método, a gente fala em metodologia, a gente fala em um caminho a seguir que pode possibilitar, pode potencializar o sucesso de todo estudante que utilizar desse caminho que a gente vai estar oferecendo para vocês. Então, primeira coisa, aqui não é cursinho, deixando claro a especificidade do nosso trabalho. E não tenho nada contra o cursinho. Ele é só um modelo de negócio e eu acho que é bem diferente do que eu faria. A gente não tem nem tempo dentro da nossa rotina para produzir algo de dar aula daqueles bloquinhos separadinhos de conteúdo e abordar aquele formato, tá certo? Para um público grande e heterogêneo. A ideia nossa é trabalhar sim os blocos de conteúdo, mas dando as estratégias, os pontos focais para a prova, demonstrar como é que ele cai e as estratégias de resolução de questão. Essa é a essência do nosso trabalho, partindo de uma base, que é isso que eu estou fazendo agora, de como você compreender o processo de aprendizagem e para estudar para concurso. Vai ser um ciclo de aulas, né? Essa é a primeira introdutória, depois uma dedicada a cada pilar da educação. Cada pilar para o sucesso em concurso, melhor dizendo. Então, no cursinho, da formação em massa, você vai ter uma abordagem ancorada em um nível médio ali que o professor vai colocar e é distribuída para o público. A ancoragem, em geral, é do concurso, tá certo? É do nível do concurso. E aí, você vai ter, digamos, você vai para um plenário com 100 pessoas, ou está numa plataforma Zoom, você está assistindo uma videoaula, a tua dúvida específica não vai ser respondida, né? Quando se fala em plenário, mais ainda, né? No auditório, vai ter vergonha, o estudante muitas vezes vai ter vergonha de perguntar, de achar que está fazendo uma pergunta boba, por exemplo. Né? Então, a nossa abordagem aqui é propor um lugar de sujeito para o estudante. Vamos compartilhar experiências, vamos sugerir caminhos, mas a forma e a abordagem vai ser, o estudante vai modelar a sua experiência de aprendizagem, ele vai personalizar, objetivando um ganho progressivo, tá certo? Esse é um estudo funcional ou instrumental, pode-se dizer assim também. Por quê? Porque a ideia do funcional é desenvolver objetivos específicos. A ideia não é aprofundar nos temas para que você possa dissertar com profundidade sobre eles. Não é. A prova do concurso é uma prova muito instrumental. Então acontece muito no mestrado, eu mesmo fiz isso. E você precisa desenvolver proficiência numa língua estrangeira. Você vai ver os cursos que tem, e para quem como eu é filho da classe trabalhadora, né, tem uma origem humilde, eu não tive a oportunidade de fazer cursos ou de, na escola básica, estudar mais que o verbo to be. Né? Então, to be bem pernambucano aí, né? To be. Né? E aí, a gente não teve essa oportunidade. Então, você chega no nível do mestrado, você vai fazer cursos
instrumentais, porque o foco específico para a entrada é a leitura. É a leitura, e não qualquer leitura, é a leitura de textos acadêmicos em uma língua estrangeira que seja focal da sua área de conhecimento. E foi isso que eu fiz. Né? Foi lá, você faz a prova, demonstra que aprendeu, que conseguiu ler o texto e vai trabalhar ali. Não que possa ficar nisso. Né? Para o nível de doutorado é melhor você ter uma fluência melhor, ter o desempenho também da oralidade, da conversação. Então, pegando essa analogia, o estudo para concurso é um estudo específico para uma finalidade, alcançar o objetivo de uma aprovação, para um modelo de avaliação, e aí eu vou dar a minha cartada de pedagogo. É extremamente falho, mas eu não vou poder mudar como é que ele funciona. Né? O modelo de avaliação, ele é muito precário. Ainda das bancas que utilizam uma sofisticação estatística, né? Utilizam a teoria da resposta ao item, utiliza uma sofisticação linguística que aumenta o filtro. A premissa básica da avaliação principalmente para escolher professores, é você considerar a capacidade cognitiva de identificar as questões corretas dentre as erradas. Basicamente, é isso. Então, alguém que tem uma bagagem muito grande, aquele professor que é apaixonante, aquela professora que mobiliza seus estudantes e suas crianças, que promovem uma experiência rica de aprendizado, não quer dizer que ela vai conseguir passar em concurso. Então, você pode ser excelente no objeto do seu trabalho e não conseguir sucesso nas provas. Então, deixando bem claro, o objetivo daqui, a gente não ignora o quanto é precário do ponto de vista do fundamento da educação esse formato, mas é dele que você precisa para alcançar o seu objetivo de estabilidade, e é para isso que estamos aqui. Então, a gente vai explicar os meandros dessa característica de avaliação, que é a do concurso, mas para lhe fazer compreender para onde gastar energia quando você se defronta com um edital para estudar e, sobretudo, no dia da prova. E aí o nosso objetivo principal do curso, especialmente desse módulo, é que você aprenda a construir a sua rotina de estudos personalizada, conhecendo atalhos que potencializam o sucesso nas disciplinas pedagógicas. Enfim, uma palavra que eu gosto muito é emancipar-se. O estudante ter autonomia de receber essa mediação que nós estamos proporcionando para vocês, você vai adaptar o que é que funciona melhor para você do que vai estar sugerido, tendo essa diretriz de que você sim pode estudar em casa, pode ter o autodidatismo, utilizar multimídias, né, os meios de comunicação, informação e as mídias sociais agregam muito valor, desde que não seja como distração, que seja com a finalidade objetiva de acrescer ao seu desempenho. Então, basicamente, é uma mudança de lente para que você não repita velhos hábitos. Então, aqui é um ponto que eu vou me demorar um pouquinho mais. Veja, alguém já parou para lhe ensinar a estudar na escola? Quanto você lembra, ao menos assim, em termos de aprendizado, quanto você lembra de tudo, de todos os anos que você ficou na escola? Aí, na realidade de hoje, né, os 9 anos de ensino fundamental, mais 3 de ensino médio, ou 4 se for profissionalizante, dependendo do formato e do curso. Pega aí a bagagem do infantil, você passa um tempão, né, mais de 10 anos no processo de aprendizagem institucionalizada. Mas o que é que ficou? O que é que você ainda sabe fazer? E aí eu cito para vocês, não vou botar para tocar aqui, mas a música do Gabriel Pensador, se chama Estudo Errado. E aí essa música é belíssima, ela faz uma crônica do modelo falido da educação. E aí ele fala desse foco. Eu estou aqui para quê? Será que é para aprender? Será que é para escutar? Né?
memorizar, obedecer, estou tentando passar de ano para meu pai não me bater. Então, todo esse repertório de universo que não promovia o aprendizado crítico, consolidado, e nenhuma reflexão sobre o objeto de aprender, sobre o objeto da realidade a ser compreendido. Então, a grande questão objetiva que eu trago essa reflexão é: se isso não funcionou na sua história escolar, se a bagagem de habilidades que a gente constrói e traz para a nossa vida, oriunda da escola básica, não tem um impacto tão grande no nosso consciente, né, da gente lembrar, esse conteúdo eu aprendi com o professor tal, isso aqui eu entendi, isso aqui eu sei fazer agora, né? Tanto é que quando a gente vai fazer uma prova para concurso, a gente vai pegar a atualização, vai estudar de novo, vai ver outra linguagem de conteúdos que a gente deveria ter aprendido se fosse feito de outra forma. Então, se não deu certo os vícios de aprendizagem, a forma de memorizar, a forma de fichar um trabalho, a forma de sistematizar a experiência de aprendizagem, por que a gente vai repetir agora? Logo agora que a prova de concurso, né, é algo tão decisivo para a sua vida, para a sua carreira, para a sua sobrevivência mesmo, né, para a realização dos seus sonhos. Então, é daí que eu trago a reflexão sobre alguns mitos e algumas verdades acerca de concurso público. Eu já falei um pouco sobre isso, dá para passar em concurso sem ter aquele cursinho top? Dá sim, né? Tem a apostila que garante a aprovação. Quando eu fazia o concurso era engraçado, né? Às vezes a pessoa passava com uma apostila melhor, ou porque tinha uma inscrição, a turma que chegava do cursinho, que à época era na cidade central aqui, que é Palmares, da Mata Sul, aí vinham com aquela farda bonita e tal, como aquela turma ali é a tropa de elite. Quando saiu o resultado, você via que muitos daqueles não tinham obtido sucesso. Então eles iam para a sala, mas não aproveitavam bem o que estava sendo ofertado ali daquela experiência de aprendizado. E é aquele meio que o script da aprovação que você vê em alguns canais, que de fato você tem que ter a ancoragem correta. Se você assiste um canal que é específico falando do preparatório para um concurso de Polícia Federal, a rotina de estudos para uma concorrência nacional de uma área de altíssimo prestígio e remuneração é outra coisa. É outro mundo em relação a um concurso mais circunscrito da área da educação. E por razões óbvias. Quanto maior a remuneração e o status social de uma área, maior a busca por ela, maior o esforço e maior o nível de ancoragem da prova para poder selecionar a quantidade devida e contratada pela instituição, né, que promoveu o concurso. E aí, o que a gente vive é um embate sobre a ideia de massificação e de personalização. E aí eu cito para vocês verem o clipe da música The Wall do Pink Floyd. Tem um clipe que é brilhante do ponto de vista pedagógico. Eles reproduz aquela ambiência de uma linha de montagem na fábrica, e aí os estudantes dizem: ei, professor, nós não somos iguais, né? Nós não somos só um tijolo na parede, um tijolo no muro. E aí é preciso que se diga, no The Wall, no muro, a música do Pink Floyd, ele faz essa analogia, eles fazem essa analogia da massificação, de cada aluno sendo transformado num boneco, num marionete, né? E na realidade da experiência de aprendizagem, o que acontece não existe um cérebro igual, nenhumzinho. Educação, na verdade, é uma experiência personalizada. Ninguém aprende do mesmo jeito. Ninguém pode dizer que sabe a dificuldade do outro, porque o outro, a incompreensão do outro se dá num ambiente de experiências que, por melhor que seja o professor, ele não vai conseguir sentir, porque a composição do que nós somos conscientemente vem ao longo de toda uma construção histórica que não é reproduzível, né? Os gêmeos, por exemplo, os gêmeos idênticos, enfim, eles têm
experiências muito distintas do processo, por mais similaridade biológica ou até afinidade que tenham, né? Porque cada cérebro é igual, cada cérebro é único. E por isso que não é possível ter uma receita, porque o que vai funcionar muito bem para alguém não vai funcionar para outros, mas você vai ter sim estratégias mais ou menos eficientes de aprendizado, e por isso que o protagonismo tem que ser de quem faz o concurso, do candidato, para ele selecionar o que é que funciona melhor para o seu estilo de aprendizagem. Se alguém faz um estilo de controle do processo de ensino, de planejamento, baseado em post-its, em cores e tal, isso vai funcionar muito bem para quem é visual. Para aquele que é auditivo, aquela parafernália toda talvez não faça muito sentido, gaste muito tempo e ele pode, numa corrida ouvindo e absorver aquilo ali numa palestra, numa videoaula, sistematizar em outro momento e por aí vai. Então, a personalização, e por isso que a gente cita o cursinho, a personalização é o caminho de sucesso. Por mais que você participe, pague aula, faça curso disso ou daquilo, não é o curso que vai fazer você aprender, é como você aproveita a oportunidade de aprendizagem que está proposto lá. O cursinho, o curso montado, ele propõe uma experiência e ele fala para todo mundo por igual. Não tem um momento de você ter o feedback, como na plataforma Hotmart a gente vai poder oferecer para vocês, de tirar a dúvida de um, de outro. Não que no plenário lá não possa ser tirado, mas aí quando o estudante é instado a entender e a dimensionar o seu esforço de aprendizado de acordo com as suas necessidades, ele vai estudar menos daquilo que ele já sabe mais, ele vai ter o seu próprio currículo de preparação, que se ele for fazer em dupla, se ele for fazer em trio, não vai dar certo, porque as necessidades, as fragilidades de cada concurseiro são diferentes. Então, estudar em grupo para concurso, inclusive, é algo muito complicado, porque precisa existir uma relação de troca autêntica, de maturidade entre as pessoas, que não se vejam como que um vai esconder o jogo ali para outro, e do ponto de vista objetivo, digamos, todo mundo seja super brother, super amigos ou amigas, mas algo que é muito claro para você pode não ser para o outro, e tem uma hora que um precisa avançar e o outro precisa detalhar mais para poder avançar, e é aí que a realidade de um atrapalha o do outro, né? Então, você vai precisar de múltiplas estratégias para poder aprender. Um aulão ensina muita coisa, mas para quantos? Como que a pessoa aproveita esse momento de aprender? De repente, você assistindo um vídeo curto de um determinado objetivo, você tenha mais tempo de ali abrir uma janela, fazer o hiperlink com outras áreas, outras fontes e construir um aprendizado mais sólido em casa e acompanhando o que você não entendeu e buscando dar conta disso. Então, não tem super apostila, não tem super site, não tem receita padrão, porque não pode existir. Agora, tem coisas que funcionam melhor do que outras coisas, né? Você tem técnicas de ensino e de estudo, especialmente, que é o que se refere aqui, que funcionam melhor do que outras. Por exemplo, a estratégia de aprendizado mais eficiente, por incrível que pareça, é a monitoria, é ensinar o assunto para outras pessoas. Quando você aprende para poder ensinar, você está tendo que olhar o objeto de estudo por diversos pontos de vista para poder proporcionar ao estudante um ponto de vista que sacie as suas incompreensões, e também você vai estar sujeito a perguntas que vão lhe obrigar a olhar aquele objeto que você aprendeu, né, aquele assunto que você buscou aprender, sob pontos de vista muito distintos. Então, há uma riqueza nesse processo de construção. E no outro extremo, você, por exemplo, ouvir uma videoaula apenas, não fazer nenhuma anotação,
A prática mais comum, compra um apostilão daquele, sai marcando ele de amarelo sem nenhuma referência para ir resumindo, sistematizando, transformando em mapa mental, por exemplo. O mapa mental, ou o esquema, ou o fluxograma, são estratégias que permitem que você pegue um volume muito grande de informação e condense num bloco de imagens, que você, depois de feito isso, detalhe, é você que tem que fazer. Você pode comprar de outra pessoa, mas você não vai entender aquelas conexões. Você compra como se fosse um atalho, mas você precisa entender aquele processo para quando você bater o olho ali, você fazer a revisão. Porque no ciclo de estudo, você precisa produzir o seu material síntese e revisá-lo quando estiver próximo à reta final do concurso, para que você tenha essa curva de memória, ela se mantenha acesa ao longo do tempo, se mantenha firme, para que você construa um aprendizado de longo prazo e tenha sucesso, né, no dia da prova. E tem toda uma dinâmica relativa ao dia da prova. Então, esse é o objetivo central do que chamamos de metodologia nesse módulo 2, nessa primeira aula que vai chegando ao fim. A aprovação requer constância, renúncia e metodologia consistente. Nós estamos oferecendo a parte que nos cabe, o meu 100%, mas precisa do seu, tá? Se você repetir os mesmos caminhos, você vai chegar aos mesmos lugares. Principalmente quem já fez muito concurso, bateu na trave, precisa entender o que é que faltou nos outros. Se você não fizer essa autocrítica, você não vai dar o salto de qualidade que vai lhe permitir conseguir a vaga nesse próximo que está para sair. Então, apresentando apenas resumidamente os 4 pilares, você vai ter o primeiro pilar, otimizar a aprendizagem, compreender o processo de aprendizagem para que você entenda como acelerá-lo, como funciona para você e como você pode extrair o melhor do tempo e dos instrumentos de aprendizagem que você vai utilizar. Compreender a avaliação. É fundamental desmistificar o concurso, entender o que é o concurso, o que é que ele quer de você, que meios ele utiliza para lhe eliminar, para separar classificados de aprovados e de reprovados, especialmente separar os classificados dos demais. Desenvolver técnicas de estudo e resolução. No primeiro da aprendizagem você vai ter o olhar panorâmico. No terceiro pilar você vai desenvolver essas técnicas, aplicando elas em situações de uso, né, de estudo, de resolução de questões, que é fundamental. Compreendido o seu processo de aprendizagem, compreendido o processo de avaliação referente ao concurso, o que é o concurso, você vai ter esse ciclo mais prático. E o quarto pilar, que é o da especificidade do nosso trabalho, da nossa formação, que é o caminho das pedras das disciplinas pedagógicas. Como eu falei na introdução, a pedagogia ela é um compêndio de informações, de referências, de produções científicas de diversas áreas que vão convergir para uma ciência, para uma finalidade que é a da didática, que sim é a ciência específica da pedagogia, é a didática, e tem o propósito de tornar compreensível algo a alguém, né? O objeto de estudo de ensinar e promover aprendizado. Então, para tudo isso, você tem que estudar sociologia, antropologia, filosofia e todas essas ciências. Encontrar o caminho das pedras para o concurso público é ter um olhar instrumental diante de todo o cabedal de conhecimento envolvido nessa ciência, você entender o que é relevante para estudar e compreender grandes blocos de conteúdo e estrategicamente ter um bom resultado nas avaliações. Então, esse é o conteúdo dessa primeira aula introdutória do módulo 2. Deixe seu retorno, interaja, deixe suas dúvidas e até a próxima aula. Foi um prazer tê-los aqui com a gente. Siga aí no fluxo, coloque sua avaliação da nota. Lembre de interagir aí na nossa comunidade Hotmart. Nós fizemos questão de ter essa comunidade para poder tirar dúvida e favorecer esse processo de personalização
que é tão caro a nós aqui na proposta da metodologia dos 4 pilares do sucesso em concursos públicos. Até a próxima aula.